Olá, amigos do nosso estudo bíblico. Estamos contentes em poder continuar os nossos textos. Nós tivemos uma pausa aí de uma semana por algumas questões internas aqui nossas da comunidade da Missão Evangélica aqui de Pomerode, e nós então damos sequência. Hoje o texto é Lucas 12, 1 a 21. Só relembrando, dizendo de novo, a gente não tem aqui o hábito de ler o texto, até para não ficar longa a exposição aqui. A gente então faz um breve apanhado com alguns impulsos que podem servir para um estudo pessoal, também para um estudo em grupo, desse tempo que a gente tem aí. Dois assuntos principais resumem esses versos, esses 21 versos do capítulo 12 de Lucas. Um deles é a hipocrisia e o outro é a avareza. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é fingimento, é viver uma realidade falsa, é a gente fazer de conta que é uma coisa quando na verdade a gente não é nem parecido com aquilo. E mais uma vez, como nos evangelhos isso é frequente, são os fariseus que estão no horizonte do Senhor Jesus. E talvez até pessoas pensam, talvez até você pensa isso, já pensou isso, de que Jesus era bastante chato, ele que azedava a vida deles, desses fariseus. Jesus é quem tirava eles do sério. Eu quero dizer que não é implicância, ou não era a implicância de Jesus com eles por uma questão simplesmente religiosa. A questão é que esses fariseus, eles exerciam um domínio e uma influência muito grande para toda a sociedade judaica daqueles dias. E era assim que tudo aquilo que não fechava com o esquema deles, tudo aquilo que destoava do sistema religioso e altamente legalista deles, isso era tirado de circulação de alguma maneira. E de pronto Jesus não bateu com aquilo, na verdade bateu de frente. Por quê? Porque Jesus não vem trazer religião, Jesus não vem falar de sistemas religiosos humanos, Jesus vem trazer a palavra e a vontade de Deus, tanto falada quanto em si mesmo enquanto pessoa. E por isso, tudo aquilo que Jesus fala, eles procuram incriminá-lo com as próprias palavras dele de alguma maneira. Então isso está por detrás desse texto e de tantos outros dos evangelhos daí. E é por isso que Jesus diz para esses seus ouvintes: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Isso está logo no verso 1 do nosso texto. E aí ele diz, esse fermento é a hipocrisia. Porque ele fala e usa essa comparação do fermento? Onde o fermento chega, ele altera a realidade, ele altera a consistência. Nós sabemos disso aí de forma muito simples. Onde se põe fermento, aquilo que era não é mais do mesmo jeito. Alguma coisa quase insignificante como o fermento, quando ele chega num determinado ambiente, ou numa situação, ou num punhado de massa, aquele fermento vai alterar as coisas. Ou seja, algo tão pequeno e de repente aquilo toma proporções maiores, ele interfere, ele modifica. Uma outra expressão que podemos usar, ele contamina aquelas coisas ali. E assim era a vida dos fariseus. Eles iam tomando conta com aquela doutrina, com aquele esquema, com aquele sistema, eles contaminavam a vida das pessoas. Jesus chega a dizer deles em outros contextos que eles eram filhos do diabo, uma palavra muito dura, é verdade, mas se Jesus estava lá, sendo Jesus o Filho de Deus que conhecia o coração e a prática e as intenções daqueles homens, e se ele disse aquilo é porque ele tinha razão de ser. Então, quando ele fala de que o fermento dos fariseus, essa hipocrisia deles, aquilo era maléfico, aquilo era veneno, aquilo contaminava tudo, então é verdade, aquelas pessoas, eles expressavam uma religiosidade, uma santidade que não era real, era fingimento mesmo.
Eles eram dissimulados, porque tem outros tantos textos que apontam exatamente para isso, que diante das pessoas, do olhar das pessoas, a realidade era uma e por detrás dos bastidores era outra. No verso 2, Jesus vai dizer que um dia a máscara vai cair. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ou seja, a hipocrisia deles, a influência deles, o fingimento deles tem hora e tem data marcada, tem prazo de validade, por assim dizer. No verso 4, Jesus faz uma interessante associação, porque ele fala ali de medo, ou seja, a hipocrisia, ela é alimentada pelo medo. As pessoas com medo de alguma coisa, e nisso os fariseus eram bons, eles metiam medo nas pessoas, então a pessoa com medo, ele se submete a entrar naqueles ditames de fingimento dos fariseus. E aí Jesus lembra de algo muito simples. Ao invés de as pessoas ter medo dos ditames, das regras e dos abusos, por assim dizer, dos fariseus, o que Jesus diz? Que as pessoas devem ter medo ou ter temor, levar em conta que muito antes de pessoas existe um Deus que tem poderes muito diferentes do que aqueles pensamentos de poder que os fariseus tinham. A partir do verso 8, Jesus fala e nos apresenta a realidade para vencermos o medo e a hipocrisia, ou seja, confessar o nome dele, ou seja, ter a ousadia, ter a coragem de sustentar o nome de Jesus ali onde eu existo, ali onde eu estou, ali onde eu vivo. E desta forma a gente vence o medo e desta forma a gente obedece a Deus, porque confessar o nome de Jesus é o desafio e é o dever de todo cristão. Os versos 10 a 12, eles trazem um risco que faz parte da vida de pessoas que têm algum tipo de link, de envolvimento com as coisas cristãs, ou seja, o risco de a gente fazer mau uso das coisas de Deus, e isso com consequências eternas, que a Bíblia chama isso de pecado contra o Espírito Santo. Então, esse pecado, ele se consuma, ele aconteceria quando algo de Deus, algo divino é atribuído a Satanás. E era isso que os fariseus sempre diziam, que Jesus atuava, ele agia por conta do maioral dos demônios. Ali então Jesus entra com esse pecado do Espírito Santo. Uma dica bem simples, nós não temos esse tempo agora, mas a gente tem dito assim, e a gente pensa e acredita assim, que a pessoa que teme ter cometido o pecado contra o Espírito Santo é uma evidência de que não o cometeu. Por quê? Porque a pessoa que comete esse pecado contra o Espírito Santo, ela vai se fechar para as coisas de Deus. E uma outra questão que eu tinha falado, que esse trecho daqui de Lucas, ele apresenta dois assuntos, um deles era a hipocrisia e alguns desdobramentos, e o outro assunto é a questão da avareza, ou seja, amar o dinheiro, amar as posses, ser dependente de bens materiais. O que gerou esse assunto é a pergunta de um homem que vem a Jesus, isso nós temos relatado a partir do verso 13. Então esse homem tinha uma demanda, ele tinha uma questão em aberto, você pode conferir isso ali na sua Bíblia, e o que chama a atenção é que Jesus não julga o mérito da questão. Jesus não diz que aquilo estava certo ou errado, ele não dá razão. Aquele homem tinha uma demanda com o seu irmão sobre herança, sobre dinheiro, e Jesus nem entra na questão. Ele olha para um outro assunto e daí ele diz que o problema da avareza faz parte do coração humano. E aí eu quero trazer algumas coisas que Jesus aborda com aquele homem,
contando-lhe uma pequena parábola, e o personagem central dessa parábola, podemos dizer assim, então apresenta alguns problemas, e que eu entendo que são muito práticos. A abordagem que Jesus faz, isso pode ser muito prático para a nossa vida. Primeiro, Jesus olhou, aliás, aquele homem da parábola, aquele homem rico que Jesus conta ali a partir do verso 17 ou 16, né, de Lucas 12. Então, aquele homem da parábola, ele apenas olhou para o seu umbigo. Ele fala das suas coisas, das suas colheitas, dos seus depósitos, ou seja, na fala dele não tem nenhuma gratidão a Deus. Ele foi altamente egoísta. Um segundo detalhe, aquele homem esqueceu que ele era mortal. Aliás, muitas pessoas esquecem disso, né? Eles vivem e fazem e pensam como se fossem viver para sempre. Uma terceira questão, aquele homem foi absolutamente egoísta, ele não pensou em ninguém mais além de si mesmo. E uma quarta e muito importante questão, aquele homem não pensou que existe vida após a morte, ele não cogitou nessa possibilidade. E Jesus termina esse texto termina quando a Bíblia fala, quando Jesus fala em ser rico para com Deus. O que é isso? O que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus não é confiar nas bênçãos que Deus pode nos dar, mas é confiar nele enquanto doador das bênçãos. Quando nós nos contentamos com as bênçãos que Deus nos dá, então nós somos pobres para com Deus. Mas quando a nossa satisfação maior está em Deus, sendo muito ou sendo pouco o que Ele nos dá, então nós somos ricos para com Deus. Que Deus te abençoe.